Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Hoje um dia tão especial, Dia das Mães, né? Que bênção, que bênção. Nós já ouvimos aqui palavras que nos alegraram, exemplos, poesias, canções, tudo isso mexe com o nosso interior, mas bom também é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi cantada hoje aqui, mas agora a palavra de Deus vai ser também lida e explicada e aplicada nos nossos corações. Amém? Nós estamos aí celebrando o mês da família e hoje, um domingo muito especial, domingo do Dia das Mães. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em Lucas capítulo 7, versículo de número 13. Um versículo apenas. Lucas 7,13. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Amém? Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Pai querido, por favor, fala aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que nós venhamos ser, ó Pai, impactados pelo poder da Tua palavra. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira pela qual nós entramos, mas que venhamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Que a Tua palavra entre no nosso coração nessa noite como uma espada afiada de 2 gumes, ó Pai. Que ela penetre o mais profundo do nosso ser, ó Deus, do nosso espírito e da nossa alma. Ó Deus, traz cativo o nosso entendimento, ó Pai, dá luz, ó Deus, ao nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a Tua palavra. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, que frase que o Senhor Jesus Cristo disse para uma mãe que está indo sepultar o seu único filho: não chores. Parece incoerente. O único conforto que essa mulher tem é o choro, são as lágrimas. A única válvula de escape que essa mulher tem para não enlouquecer é o choro, pois ela é uma mulher viúva, talvez já avançada em idade, e está indo sepultar o seu único filho. Está fazendo o caminho, mais uma vez, o caminho do cemitério. Ela fez outrora para sepultar o seu marido e talvez com um filho pequeno do lado, mãe e filho, indo para o cemitério sepultar o pai. E agora sozinha essa mulher está caminhando de novo para o cemitério, com o filho dentro de um caixão, em algumas versões esquife, que é uma espécie de caixão sem tampa, aberto. E essa mulher está chorando. Mas Jesus Cristo chega para ela e diz: não chores. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração hoje aqui, em especial para as mães, e dizer para vocês: não chorem, não chorem. Jesus Cristo se importa com cada uma de vocês. Jesus Cristo ama cada uma de vocês. Jesus Cristo sabe a dor e a luta de cada uma de vocês. Por isso, não chorem. Esperem o agir de Deus. Qual é o contexto desse versículo? Dia anterior, depois que Jesus operou o milagre, um dia antes, Jesus tinha operado o milagre na vida do oficial, do centurião de Cafarnaum. E então os seus discípulos ficaram maravilhados com aquela cura. E Jesus mais ainda fica maravilhado com a fé do centurião de Cafarnaum. Jesus então sai com os seus discípulos e vai para uma cidadezinha no outro dia, chamada Naim, que fica aproximadamente 30 quilômetros de distância de Cafarnaum. A Bíblia, meus irmãos, nos fala que Jesus estava sendo seguido e era sempre, onde Jesus estava, uma coisa acontecia. Pessoas se aglomeravam, multidões se achegavam. E não seria diferente se você ler o texto. Você vai ver que Jesus está caminhando com os seus discípulos e com uma grande multidão. E aqui há uma diferença. Há uma diferença em ser discípulo e ser multidão. O discípulo segue o mestre.
O discípulo vai aonde o mestre vai. O discípulo observa o mestre e faz aquilo que o mestre ensina a fazer. A multidão só está atrás do movimento. A multidão só está atrás da novidade. A multidão só está atrás da multiplicação dos pães e dos peixes. A hora que cessa o milagre, a multidão vai embora. A hora que o discurso fica duro, a multidão começa a levantar e ir para suas casas. A hora que o cinto aperta, a multidão abre fora e abandona o mestre. Mas os discípulos não. Por isso o texto faz questão de enfatizar que Jesus estava indo com os seus discípulos e também com uma grande multidão. Uma grande multidão. Eles estavam todos alegres, diz o texto. E por que não estariam alegres? Estavam caminhando com Jesus. E aonde Jesus estava, uma coisa sempre acontecia: milagres, milagres, milagres aconteciam. Aqueles homens estavam maravilhados, felizes, porque eles acabaram de ver com seus próprios olhos Jesus operando milagres. Então eles estavam indo pelo caminho alegres, conversando, talvez brincando, dando risada, felizes, pois estavam ali ao lado de Jesus Cristo. Por outro lado, vem saindo da cidade, e o texto nos diz, uma outra multidão. Essa multidão, ao contrário da multidão que está com Jesus, não está sorrindo. Essa multidão não está alegre. Muito pelo contrário. Essa multidão está triste, está chorando, está infeliz. Essa multidão está deprimida. E quem puxa essa multidão, quem vai à frente dessa multidão é uma mãe com o coração partido. É uma mãe que está indo pela segunda vez ao cemitério. Na primeira vez ela foi para sepultar o seu amado esposo, e agora ela está indo para sepultar o seu único filho. Essa mulher está desesperada e chorando muito. Aquela mulher não tinha mais o seu marido, como eu disse, e agora perdeu o filho. Era a segunda vez, meus irmãos, que aquele coração estava provando o gosto amargo da morte e do luto. Eu afirmo sem sombra de dúvida, muita coisa nós homens não entendemos sobre as mulheres e muito menos sobre o que é ser mãe. Mas o amor de um pai também é grande. E eu acredito que todo pai de verdade, assim como a mãe, ele é capaz de dar a vida pelo seu filho. Eu já vi vários vídeos na internet de mães que os filhos do zoológico caíram em jaulas de feras como ursos polares. E a mãe pular dentro do viveiro do urso para salvar a criança. Ou a criança cai aonde estão os crocodilos e a mãe entra lá para pegar a criança. Uma mãe, sem sombra de dúvida, dá a vida pelo seu filho. Por isso o profeta, ao escrever, ele usa o exemplo mais forte de amor. Ele diz: por acaso uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama? E a resposta lógica para quando nós lemos esse texto é dizer não. E o profeta diz: mas se essa mãe porventura viesse a esquecer dele, o que seria quase que impossível, Deus todavia não se esquece de nenhum dos seus. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Essa mãe está provando a pior e a mais avassaladora dor que um ser humano pode experimentar na face da terra, que é sepultar o seu filho. A ordem natural das coisas é os filhos sepultarem os pais, e não os pais sepultarem os seus filhos. Já é doloroso para um filho sepultar o seu pai ou a sua mãe. Muito mais, possa ter certeza, pode ter certeza que é para uma mãe e para um pai sepultar o seu filho. E essa mãe, ela não tem mais o ombro amigo do seu marido. Ela não tem mais o apoio do esposo. Ela já sepultou o seu marido.
e agora está indo sozinha sepultar o seu filho. Sem sombra de dúvida, essa mulher está sofrendo muito, muito. Imagine o quanto aquele filho era importante na vida dela. Naquela cultura e naquela época, uma mulher sozinha, viúva, a única esperança de sobrevivência e garantia de sobrevivência dela era o filho. Mas agora ela não tem mais. Na sua velhice, quem cuidaria dela? O filho. Mas agora ela não tem mais. Essa mulher, irmãos, nós podemos dizer sem sombra de dúvida e com toda certeza que ela perdeu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Porque para as mães, os filhos são tudo na vida. Mas agora, o filho dela está envolto em panos, em cima de um caixão aberto, e aquela mãe vai acompanhando o filho. Filho morto, sem vida, dentro de um caixão, sem a tampa do caixão. É isso que significa uma esquife. Ao lado daquela mulher, uma multidão. Talvez ali, e sem sombra de dúvida, irmãos, tenha plena certeza disso. A maioria daquelas pessoas, todos curiosos. Todos curiosos. Quem já teve a oportunidade de participar de um velório sabe muito bem do que eu estou falando. Sofre aqueles que estão aqui à frente, ao lado do caixão. Se você der uma volta no velório, você vai ver que tem grupos de pessoas até contando piada. Até contando piada. A maioria das pessoas que participam de um velório vem e não tem nem a decência de chegar para os familiares e dizer: olha, eu estou aqui, eu me compadeço da sua dor. Se precisar de mim, eu vou estar sentado ali. Sentar e ficar quieto. Se você já participou do velório, você sabe que a maioria das pessoas vem, observam, vem com curiosidade e logo sai, e lá fora, da porta para fora, tudo está normal. Pode ter certeza que ao redor daquela mãe, aquela multidão que seguia, a maioria eram de pessoas curiosas. Porque o texto é bem enfático em dizer: a quem Jesus Cristo chega e diz: não chores, pare de chorar. Aquela mãe perdeu tudo que tinha, mas ela está rodeada de uma multidão. E vamos pensar que parte dessa multidão se importa com ela e está ali triste. Está triste. Irmãos, que cena! Acompanhar uma mãe levando o seu único filho para o cemitério. Quem não ficaria triste? Quem não ficaria triste? Porém, diz o texto, que essas duas multidões vão se encontrar. Uma multidão que está vindo alegre com Jesus. Uma multidão que está feliz. Uma multidão que está polvorosa. E uma multidão que está em luto. Triste, deprimida. E eu quero compartilhar com vocês então algumas lições desse texto. A primeira delas: Jesus viu aquela mãe. Diz a primeira frase do versículo 13 que nós lemos: ao vê-la, Jesus viu aquela mãe. Mãe que estão aqui hoje, mães que estão assistindo, Jesus vê você. Jesus sabe aonde você está. Jesus conhece você. No meio de uma multidão, Jesus sabe exatamente aonde você está. Jesus vê você. Note que o texto não diz que os seus discípulos viram aquela mulher, porque muitas vezes os discípulos são bisonhos. Muitas vezes os discípulos não conseguem colocar em prática aquilo que aprendem com o seu mestre. Os discípulos estavam desatentos, mas Jesus não. E diz o texto que Jesus viu aquela mãe ao vê-la. Ele sabe exatamente aonde você está. As multidões não são capazes de distraí-lo. Ninguém é capaz de tirar o foco do olhar de Cristo que está sobre você. E o apóstolo Pedro escreveu isso em 1 Pedro 3,12. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas.
mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Jesus não só viu aquela mãe, mas ouviu também o grito do coração dela. Jesus ouviu o clamor de dor daquela mãe, que em nenhum momento do texto vai falar que ela estava falando algo, ou que ela proferiu alguma palavra, mas Jesus Cristo conhece o nosso íntimo. Que maravilha, irmãos, é saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que nós não estamos sozinhos nessa jornada existencial, pois infelizmente, irmãos, é esse o sentimento que muitas vezes cerca o nosso coração. Muitas vezes esse é o sentimento que nós temos, que nós estamos abandonados, que estamos sozinhos. E mesmo cercado por uma multidão, parece que ninguém consegue sentir a nossa dor. E nós nos sentimos sozinhos, mesmo no meio de uma multidão. Eu quero dizer para você que mesmo que ninguém note você, mesmo que ninguém note a sua dor, nem aqueles que estão ao redor de você percebam que você está sofrendo, jamais você estará sozinho. E jamais você passará desapercebido pelo olhar atento do Senhor. Jesus sabe que você está sofrendo. Jesus vê você. Você não está fora do campo de visão de Deus. Por isso tenha calma e tenha fé. Não existe sequer um lugar no universo ou qualquer criatura que possa se esconder do seu Criador. O salmista disse no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e observa também o meu deitar, e conhece todos, não são alguns, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou aos lábios, mas o Senhor já conhece toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso nem atingir. E aí o salmista então começa com algumas declarações. Para onde me ausentarei do teu espírito? São perguntas retóricas. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim fará noite. Até as trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas são luz, e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha que maravilhoso o que o salmista diz. Senhor, tu me acompanha desde quando eu era uma substância, ainda informe. Quando eu não tinha forma nenhuma, que eu flutuava no ventre da minha mãe, ali os seus olhos já estavam me observando. Não existe um lugar no mundo que eu possa me afastar do Senhor. Por isso graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que o salmista vai dizer: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que coisa maravilhosa! Nós não estamos sozinhos, mães, vocês não estão sozinhas. Jesus Cristo vê vocês, Jesus Cristo sabe exatamente aonde vocês estão. Jesus está vendo o que está acontecendo com o seu esposo. Jesus está vendo o que está acontecendo no seu casamento.
Jesus está vendo o que está acontecendo com os seus filhos. Jesus está vendo o que está acontecendo com a sua família. Jesus está vendo o que está acontecendo dentro do seu coração. Vocês não estão sós. Diz o texto, ao vê-la, Jesus viu aquela mulher. Em segundo lugar, diz o texto que Jesus se moveu em compaixão. Em algumas versões, diz o seguinte: moveu-se de íntima compaixão por ela. Ao vê-la, moveu-se, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus, sabe o que significa isso? Que Jesus sentiu a dor daquela mãe. É isso que significa ter compaixão e misericórdia. Jesus sentiu a dor daquela mãe. Ele conhece a sua dor. Você que está aqui hoje, Jesus Cristo conhece a sua dor. Uma coisa, meus queridos irmãos, é você sentir pena de alguém por consequência da dor. Você olhar alguém em sofrimento e dizer: nossa, tadinho dele, tadinho dela, meu Deus, que dó. Não é isso que Jesus sentiu. Não é isso. Talvez era isso que a multidão que estava com ela estava sentindo dela. Pena pela dor que ela estava sentindo. Nossa, tadinha. Já sepultou o marido. Agora está indo sepultar o único filho. Coitadinha dessa mulher. O que ela fez para merecer isso? Provavelmente ela está em pecado. E assim começam as pessoas julgarem. É como os amigos de Jó, que no começo até lhe deram conselhos bons, mas no final começaram a dizer: Jó, você está assim, porque você está em pecado, você perdeu os seus filhos morreram, porque você pecou contra o Senhor, você está na miséria, porque você fez algo para o Senhor. E a mesma multidão que sente dó, que sente pena, é a multidão que se levanta para julgar. Mas Jesus não teve dó. Jesus não sentiu pena. Diz o texto que Jesus se moveu com íntima compaixão. O que Jesus sentiu foi profundo, foi verdadeiro. Jesus sentiu a dor daquela mãe. Jesus se colocou no lugar daquela mulher. E por isso Jesus Cristo toma algumas atitudes. Jesus toma alguma atitude. Meu Deus, irmãos, é nítido o contraste das duas multidões. A multidão que sai da cidade acompanhada por um lamento. A multidão que vem chegando na cidade é acompanhada por risos e alegria. Como nós somos insensíveis. Muitas vezes nós que andamos com o Senhor Jesus, estamos insensíveis às multidões que estão sofrendo aí fora. E em nenhum momento diz o texto que alguém que estava junto com Jesus, um dos seus 12 discípulos, ou então um daqueles homens e mulheres, daquela grande multidão que estava com Cristo, sentiu alguma coisa por aquela mãe, sentiu alguma coisa por alguém daquela multidão. A multidão que estava alegre continuou alegre, e a multidão que estava triste continuou triste. Irmãos, e muitas vezes a igreja também está assim, insensível à dor lá fora. Quando o texto diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com aqueles que choram. Chorar com os que choram. A multidão que sai de Naim leva consigo uma viúva, que agora está indo sepultar o filho. A multidão que entra em Naim vem acompanhado do Filho unigênito de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque nós acompanhamos o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus porque nós temos o privilégio de caminhar com o Senhor Jesus, mas que isso não nos torne insensíveis à dor do mundo. Que isso não nos torne insensíveis à dor das outras multidões. O fato de estarmos alegres não pode nos tornar insensíveis às dores que os outros estão sofrendo. E muitas vezes nós estamos insensíveis, como essa multidão que estava com Cristo. A multidão que sai pode apenas chorar. A multidão que chega não percebe a dor da outra multidão. Mas diz o texto que Jesus percebe. Oh, minha querida mãe, às vezes você está na igreja, e na igreja você não encontra alguém para sofrer junto com você. É difícil.
Às vezes você está rodeado de pessoas que professaram a fé em Jesus Cristo, foram batizados, são crentes. São crentes. E eles não conseguem sentir a dor, não conseguem chorar com você. Saiba que isso é um defeito da multidão, mas não do líder dela. Jesus Cristo se importa com você. Mesmo que a multidão não olhe para você, Jesus Cristo olha para você. Mesmo que a multidão não te note, Jesus Cristo sabe exatamente aonde você está. E diz o texto então que Jesus saiu do meio daquela multidão. E foi aonde? E foi aonde estava uma mulher precisando de consolo. Jesus Cristo não tem medo de entrar em casa onde há tristeza e há luto. Jesus Cristo não tem medo de problema. Jesus Cristo vai até onde você está e Ele é capaz de arrancar você dessa situação. Ele se compadece de você, das suas lutas e também da sua dor. Eu sei que muitas pessoas, irmãos, são especialistas em mascarar seus sentimentos. Você cumprimenta a pessoa, está tudo bem? Está tudo bem. Por dentro ela está destruída. E talvez você que está me ouvindo hoje aqui consiga, é tal proeza. Saiba que mesmo você conseguindo esconder da multidão, que você está abalada, que você está destruída por dentro, que você está destroçada, que o seu coração está esmagado por essa dor, Jesus Cristo vê o seu coração. Você pode esconder do seu marido, você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder dos seus amigos, da igreja a qual você é membro, você pode esconder do seu pastor, mas você não pode esconder de Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Então o autor de Hebreus diz assim em Hebreus 4,13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Jesus vê você. Jesus vê você. Mas mais do que vê, Jesus se move até você com íntima compaixão. Em terceiro lugar, Jesus é poderoso para enxugar as suas lágrimas. Mãe, Jesus é poderoso para enxugar as suas lágrimas. Ele sabe quanto você tem chorado. Ele sabe quanto você tem sofrido. Ele sabe quanto você tem orado por esse filho. E Ele é poderoso para enxugar as suas lágrimas. Diz o texto que Jesus não só viu a mulher, Jesus não só sentiu compaixão pela mulher, mas Jesus foi até a mulher e disse: não chores, não chores. Eu e você devemos concordar que, humanamente falando, não existe coerência nessa frase. Como eu disse, o único consolo que aquela mulher tem agora é o choro. A única válvula de escape que ela tem diante de tamanha dor são as lágrimas. Ela está fazendo pela segunda vez o caminho da sepultura. Levou o seu marido e agora está levando o seu filho. Ela só tem choro, ela só tem lágrimas. Porém, nós devemos também aqui, meus irmãos, notar que não é qualquer um que está falando. Não sou eu que estou falando. Não é você que está falando. Seria incoerente se fosse eu, pastor Diego, chegar para uma mãe e dizer: olha, não chore, pare de chorar, seu filho está no céu, seu filho está na glória com o Senhor Jesus. E apesar de tudo isso ser verdade, no caso de uma mãe crente e de um filho crente, a dor é grande, a dor é imensa. É loucura um ser humano limitado chegar para uma mãe que está do lado do caixão do filho e dizer: não chore. Mas para Jesus não. Ô, irmãos, ali quem está falando é o autor da vida. Ali quem está falando é o unigênito de Deus, é por quem tudo foi feito, é Ele quem sustenta o universo com a sua mão, é Jesus que chegou para aquela mãe e falou: não chores. Sabe por quê? Porque Ele tinha poder, e ainda tem, de enxugar as lágrimas. Ele tem poder de
fazer cessar o choro. Por isso Jesus muitas vezes vai falar coisas para nós que parecem loucura. Sabe por que parece loucura? Porque é loucura para nós que somos humanos e limitados, mas não é loucura para Ele. Ele detém todo o poder. Da nossa boca, essa frase, não chore. Para uma mãe indo enterrar seu filho, não faz sentido, é insensatez. Mas saindo da boca de Cristo, faz todo sentido. Oh, meus irmãos, esse menino seria o primeiro que Cristo iria ressuscitar. Depois ele ressuscitou a filha de Jairo. E por último, Jesus Cristo ressuscitou o seu amigo chamado Lázaro. A resposta que ouvimos de Deus nem sempre é a que nós queremos ouvir, mas é a que nós precisamos ouvir. Aquela mãe não teve reação. Chegou alguém para ela e disse: não chores. Talvez ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus. Quanto sofrimento você está sofrendo? Mas hoje Jesus Cristo pode chegar para você e secar dos seus olhos essas lágrimas. Ele disse: não chores, pois Ele tem poder para estancar as lágrimas. Salmos 30, versículo 10 e 11. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre, triste, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Jesus é poderoso para trazer você para um cenário de alegria e de felicidade. Jesus pode tirar você desse cenário de morte e colocar você em um cenário de festa. Em quarto lugar, Jesus tem autoridade para reverter toda e qualquer situação. Versículo 14, acompanhe comigo. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. Imagine a cena. Imagine a cena. Choro e risos. Uma multidão dando risada e gargalhada. Outra multidão chorando. Muitas pessoas felizes vinham com Jesus. Muitas pessoas tristes vinham com a viúva saindo de Naim. Jesus então sai do meio da multidão de pessoas felizes e entra no meio da multidão de pessoas tristes. Ninguém entende nada do que está acontecendo. Jesus vai certeiro na mãe. Talvez dá um abraço nela e fala no ouvido dela: não chore. Enquanto isso, o povo está caminhando. O cortejo fúnebre está andando. A ponto que eles só param quando Jesus toca no caixão. Para isso, para um judeu fazer isso, ele ia precisar passar por um processo de purificação, pois estava na lei que eles não podiam tocar nada referente a coisas mortas. Jesus toca no caixão. Talvez o povo para porque Jesus tocou no caixão. Talvez alguns continuam a caminhar até que Jesus rasga o silêncio da segunda multidão, que não está falando nenhuma palavra, só tem choro naquela multidão. Eu começo a imaginar, irmãos, aquela multidão que está rindo e vindo com Jesus, e percebe que Jesus sai do meio deles. Talvez Pedro começa a falar para os outros assim: vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, Jesus está indo lá. E a multidão agora que estava rindo e falando, fica também em silêncio. E a multidão que estava caminhando para o cemitério para, quando Jesus encosta no caixão. E o silêncio então é interrompido pela voz de Cristo, que não pede por favor, porque Ele é Rei soberano. E Jesus Cristo então agora fala, não mais com a mãe, nem com qualquer um que estava ali, mas a voz de Jesus é direcionada para o filho morto dentro do caixão. E Jesus olha para aquele defunto e diz: jovem, assim te digo, levanta-te. E a morte bate em retirada, e aquele jovem coloca-se de pé e começa a falar. Minha querida mãe que hoje está aqui, Jesus Cristo tem poder de encostar na vida do seu filho e ressuscitá-lo espiritualmente.
Jesus Cristo tem poder, minha querida mãe, de entrar na sua família e tocar naquilo que você julga já está morto e ressuscitar, porque Ele é o autor da vida. Jesus não precisa pedir licença, Jesus não precisa pedir por favor, Ele é rei e soberano, e como rei e soberano Ele dá uma ordem, e a morte, que é o último inimigo do homem, bate em retirada da vida daquele jovem. E aquele jovem levanta e começa a conversar, diz o texto. O rapaz sentou-se, versículo 15, e começou a falar, e Jesus então o entregou à sua mãe. O que me leva a pensar que a morte daquele rapaz foi uma morte fulminante. Talvez ele estava falando algo e morreu. E quando Jesus Cristo ressuscitou ele tornou a falar. Talvez ele continuou a conversa e não entendeu nada. O que está acontecendo esse povo aqui todo? O que eu estou fazendo dentro desse caixão? Jesus Cristo ressuscitou aquele menino. Quinto e último lugar, Jesus o entregou à sua mãe, versículo 15. O Senhor Jesus é poderoso para entrar com a provisão. Jesus Cristo é poderoso para entrar com a restituição. Não existe nada que Ele não possa fazer. Nada. Mas o Senhor Jesus Cristo foi até aquela mãe. Eu quero dizer para você, mãe, que hoje está aqui, que o Senhor Jesus Cristo pode te devolver a alegria. O Senhor Jesus Cristo quer devolver a alegria na sua casa, no seu casamento, na sua família, e Ele tem poder para devolver a alegria para você. E diz o texto, versículo 16 e 17, todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. O que Jesus Cristo fez trouxe grande temor a todos os que presenciaram. Jesus Cristo continua sendo o mesmo, diz o texto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo tem o mesmo poder que tinha no passado, e Ele pode operar na sua vida. Aquele povo disse um grande profeta, pois ainda não sabiam que eu e você sabemos, que Jesus Cristo não é apenas um grande profeta, mas Ele é o Filho unigênito de Deus. O que você está precisando, mãe? O que está te fazendo chorar? Quais são os motivos das suas lágrimas? Entregue para o Senhor Jesus Cristo e diz, Jesus, toca na vida do meu filho, Jesus. Toca, Jesus, na vida da minha família. Jesus, toca na vida do meu marido. Jesus, só o Senhor pode operar esse milagre na minha vida. E tenha certeza que Jesus se importa com você. O que Deus faz, irmãos, é para nos aproximar dEle. O que Deus irá fazer na sua vida, mãe, vai fazer com que todos à sua volta glorifiquem o Senhor e estejam cheios de temor e de louvor. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo e porque o Senhor é poderoso. Meu Deus, nesse dia, pedimos que o Senhor vá de encontro a cada coração que precisa de Ti. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.